Vamos falar do Paysandu. Paysandu que de 6 jogos em casa não conseguiu vencer nenhum. De 2 jogos, perdão. De 2 jogos em casa não conseguiu vencer nenhum. Eram 6 pontos possíveis e o Paysandu acabou conquistando apenas 2 pontos. A gente tem aí os melhores momentos do jogo do Paysandu contra o Avaí e você vai entender o que eu estou falando. De fato, um jogo em que o Paysandu não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Inclusive, aqui vai uma crítica construtiva ao técnico Hélio dos Anjos, porque eu não entendi a escalação, eu não entendi a forma como o Paysandu quis jogar nessa partida. Um time que não tinha meio campo, que perdia quase todas as bolas através da linha alta, e que justamente essa linha alta ela deu certo em alguns momentos, mas nos momentos em que deu errado, foi um Deus nos acuda. Inclusive o Paysandu perdeu um atleta por conta disso. Então é complicado. É complicado você ter aí essa falta de aproveitamento que o Paysandu teve nos 2 jogos dentro de casa. Empatou em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto e agora empatou de novo 0-0 contra a equipe do Avaí. O Avaí que não tá legal também. O Avaí que tá numa crise. E o Paysandu não soube aproveitar essa crise que está aí instaurada no Avaí para poder vencer a sua partida. Após o jogo, o Hélio dos Anjos deu uma entrevista coletiva muito forte, assim, no sentido de dizer que não existe ninguém comandando as decisões dele com relação às escalações. Ok, perfeito. Eu concordo que o técnico tem que ter autonomia. Só que eu acho que o técnico Hélio dos Anjos acabou errando na forma como ele montou a equipe. Aí você vai me falar, Ronaldo, por que ele não começou com o Eze Garcia? Por que ele não foi com o venezuelano? Característica de jogo. Característica de jogo. Tanto que quando ele entrou no segundo tempo junto com o Juninho, deu uma sobrevida muito grande ao Paysandu. Deu uma sobrevida realmente muito importante ao Paysandu. Porém, não foi suficiente para que o clube conseguisse os 3 pontos. E olha que oportunidade teve. Estamos vendo aí mais uma, ó. Oportunidade teve pro Paysandu conseguir a sua vitória. Não conseguiu por não ter competência na hora de finalizar. Então é complicado. O Hélio dos Anjos vai ter agora um jogo fora de casa contra o Mirassol. Esse jogo vai ser no próximo domingo às 4 da tarde, lá no Estádio Municipal de Mirassol, em São Paulo. Um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, porque o Mirassol ele está aí e conseguiu vencer na rodada anterior e está engatando e vai para um confronto caseiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, confronto direto, podemos dizer assim. E aí a gente não pode esperar a partida fácil contra o Mirassol. Não pode esperar a partida fácil. Essa foi a cobrança de falta, né, que levou um perigo danado pro gol do Paysandu. Enfim, como a gente estava falando, não dá para ficar insistindo em peças que não estão rendendo. E por falar em peças, né, o Paysandu aí anunciou a dispensa do Gabriel Davis, anunciou também as dispensas do atacante Yuri e também do atacante Leandro, sendo que esses 2 últimos foram falados pelo próprio treinador que seriam dispensados do Paysandu. Leandro, que inclusive participou de um episódio aí que ele comentou uma postagem através de uma conta fake no YouTube. Ainda bem que não foi no meu canal. Mas enfim, mostra que a diretoria está tentando consertar os erros de contratação no início de temporada. Ronaldo, você concorda que tem que consertar? Concordo que tem que consertar. Eu acho que as contratações foram feitas, principalmente a do Yuri, houve uma expectativa muito grande, isso porque ele vinha de boas sequências e acabou vindo pro Paysandu e não rendeu mais. Agora é tentar consertar toda a confusão que aconteceu, é tentar consertar toda a bagunça que foi feita com relação
a esses jogadores que vieram e que não serão mais aproveitados. E certamente na próxima janela de transferência que vai acontecer no mês de junho, o Paysandu vai se lançar com mais força ainda para tentar contratar. O Papão pode contratar atletas da Série D, da Série C, caso queira. Só depende aí se existir realmente, de fato, um atleta que queira vir jogar ao Paysandu e que seja também no gosto do Paysandu. Realmente é um jogo para se esquecer do Paysandu, um jogo para não ter como recordação no sentido positivo, mas um jogo para se observar tudo aquilo que foi feito de maneira ruim para não acontecer mais. Eu penso dessa forma. Hélio dos Anjos tem pensado um time de um jeito que a torcida não tem gostado muito. São situações de jogo, eu sempre falo, cada jogo é um jogo. Só que eu sei que, assim, eu pelo menos percebo que existem outras opções que são melhores para o Hélio dos Anjos colocar e trabalhar na equipe, para colocar e começar o jogo. Eu ouvi muita gente falando assim para mim, por que o Paysandu não tá jogando como jogou contra o Santos? E olha que aquela partida contra o Santos foi uma das melhores partidas do Paysandu na temporada, apesar do resultado negativo. Mas é complicado, a gente não tá na cabeça do treinador, a gente não sabe o que ele monta, a gente não sabe o que ele planeja. Só que essa insistência do Hélio dos Anjos em algumas peças tem feito a torcida ficar impaciente com o treinador. E olha que eu particularmente gosto do Hélio dos Anjos, eu gosto do trabalho dele, eu acho que é um trabalho legal e ele rende como treinador. Mas eu não sei se ele tá esbarrando numa limitação técnica, se ele tá esbarrando numa limitação tática, porque não tem ainda como contratar atletas que estão na Série B. É uma nuance de coisas, é uma nuance de situações. O fato é que a gente vai ter que aguardar e esperar para ver como que vai ficar o Paysandu no jogo contra o Mirassol, que vai ser nesse próximo domingo às 4 da tarde, lá no Municipal de Mirassol. E o Paysandu, claro, precisa vencer, até porque o Papão, com esses 2 pontos, tá na 13ª colocação, mas tá próximo da zona de rebaixamento e não é jogo o Paysandu ficar nessa zona incômoda. Enfim, a gente vai continuar na torcida pelo Paysandu para que ele consiga a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.